Fala, torcedor tricolor, Zubeldia não é mais treinador do São Paulo. Tricolor que anunciou aí a saída do treinador argentino e o Crespo vira aí o principal nome para assumir o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no noticiário, né, do Tricolor desta segunda-feira, segunda agitada. Já deixar os créditos aqui na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Bom, a gente informou aqui que o São Paulo oficializou a saída do técnico Luiz Zubeldia. A informação pede passagem, o Edu Afonso chega aqui no nosso telão ao vivo. Edu, oficial agora, o Luiz Zubeldia então não comanda mais o Tricolor paulista. É isso, Mari, tudo bem com você? Bom dia aos comentaristas e ao fã de esportes, né? Uma notícia que já foi desenvolvida ontem por uma definição do próprio treinador, né? Após aquela derrota contra o Vasco, ele colocou o cargo à disposição. O São Paulo disse que não queria a sua saída, usou alguns argumentos, né? Bom relacionamento com o grupo, fato do treinador receber após o Mundial de Clubes reforços do departamento médico e reforços que deverão ser contratados. Não seria justo ele ter roído o osso com tantos desfalques e agora outro pegar esta situação mais tranquila, digamos assim, ele ter classificado bem a equipe em 2 Copas. O que pesava muito contra era, claro, a situação no Campeonato Brasileiro e a falta de futebol em muitos jogos, que desagradava a torcida. A questão financeira também era algo marcante, porque o São Paulo teria, se o demitisse, que pagar 3 milhões de reais de multa. Bem, o Zubeldia, que deixou o cargo à disposição no vestiário após a derrota quinta-feira, viajou para a Argentina e aí, depois de conversar com aquelas pessoas da sua confiança, familiares, membros da comissão técnica, o empresário, enfim, chegou ao consenso que não conseguiria extrair mais nada desse grupo do São Paulo, avisou a diretoria ontem. Hoje foi feita agora pela manhã uma videoconferência entre o Zubeldia e a direção de futebol do clube e há 5, 6 minutos o São Paulo oficializou a sua saída de forma definitiva. 83 jogos oficiais, 2 amistosos, em 11 deles o Zubeldia foi substituído por auxiliares porque estava suspenso, teve um aproveitamento de 55%. E o Zubeldia, que gostava de passar por aqui, Mari, sair a pé, ele mora aqui do lado num conjunto residencial quase à frente do CT, só virá mais uma vez para se despedir do grupo após o início dos trabalhos dia 26 e para pegar as suas coisas aqui no CT. E o São Paulo já tem um nome que é um velho conhecido da torcida, Hernan Crespo, outro argentino, que assumiu a equipe durante a pandemia, não teve nenhuma partida com público das que disputou, ganhou um título paulista contra o Palmeiras de Abel Ferreira, aliás, quebrou uma sequência de 11 anos que o São Paulo não vencia um campeonato e que teve um aproveitamento de 57,23% em 53 jogos com 24 vitórias. O argentino estava no Brasil a semana passada assistindo o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai na Arena Neoquímica, já foi contactado, sempre demonstrou uma grande vontade de voltar ao São Paulo e isso deve acontecer nas próximas horas ou no máximo nos próximos dias, a oficialização de Hernan Crespo como treinador tricolor. Mari e companheiros. Bom, obrigada, viu, Edu, pelas atualizações aqui. Então, o Edu trazendo pra gente que tentaram fazer da forma mais amigável possível, conversaram com o Zubeldia. Eu lembro de você, senhor Jailson Vilas Boas, um dia ali no outro set, no set 3 ali, na P7, que é a posição da luz, você olhando pra câmera e falando, eu tenho a sensação de que o Luiz Zubeldia não termina o ano como treinador do São Paulo. Ele até reverteu em um certo momento esse cenário, ali com a Libertadores, mas nunca parecia uma coisa estável, que é difícil no futebol brasileiro. Mas parecia aquela sensação de, assim, precisa de uma faísca pro negócio explodir, né? E essa faísca aí de vez foi o 0-3, 3-0 em casa, ali contra o Vasco. 3-1, né? Teve o gol no final. 3-1 do Rian. É porque a gente nem lembra, né? Desculpa, porque a gente nem lembra, realmente teve o gol do Rian, mas é porque o jogo foi um atropelo danado do Vasco em cima do São Paulo. Assim, eu entendo os dois lados, Mari. Eu entendo o lado da diretoria de tentar continuar com o trabalho dele, porque realmente roeu o osso ali tentando com lesão em cima de lesão. Essa semana até os torcedores do São Paulo mandaram mensagem, falando, não tem trabalho, não tá caminhando nada, que não sei o que. Falando, gente, o cara toda vez que ele estabelece um plano de jogo, alguém se machuca. Eu lembro ano passado com o Alisson, se machucou lá. Machucou a perna, teve uma lesão séria. Agora o Pablo Maia não conseguiu mais voltar. E não é reserva, né? Não tem reserva. Sempre a molecada. Lucas, sempre gente grande. E sempre a molecada. Ele tentando pegar a molecada ali para conseguir fazer alguma coisa. Mas enfim, aí teve a questão do Pablo Maia, que também não voltou tão bem assim. Aí o quarteto, ele começa o ano tentando montar o time para que esse quarteto funcionasse. Não rolou. E depois ele vai tentando ajustar. E Ferreirinha chama atenção pelo lado esquerdo. Enfim,
Algumas coisas que o Zubeldia ele tentou ali fazer, não deu certo, também teve o desgaste. E ali, aquela questão que você estava lembrando da nossa querida P7, é que a sensação é que a torcida nunca comprou tanto assim o trabalho do Zubeldia. As atuações não agradavam. Então, para mim, era essa realmente a sensação de que ele não conseguiria terminar o ano como treinador. Pelo menos se confirma de forma assim, amigável. Sim. Não tem nenhum tipo de... O São Paulo também não vai mandar o cara embora, porque roeu o osso mesmo e agora teria ali os nomes de volta, né? Se funcionasse ali o departamento médico. Mas... E ele também se desgasta emocionalmente, conversando com a família. Então, pelo menos, sai ali de forma amigável. Sai no 0-0 e vambora, cada um segue sua vida. E eu acho mais sintomático, assim, Breiler, quando também parte do treinador enxergar que ele não consegue extrair mais nada de diferente. Porque uma coisa é o time que... O clube que toma essa decisão vendo que putz, eu tô muito pressionado, tô desse jeito, etc. Quando o treinador perde isso, realmente a coisa foi destruída, né? E de um treinador que sente que a diretoria já não tinha muita convicção no trabalho, estava muito pressionada por segurar e por bancar o Zubeldia nessa pressão toda. O Zubeldia sai invicto na Libertadores, não perdeu um jogo e isso, o desempenho nas Copas acabava segurando, deu esse estofo para ele. Mas foi uma temporada muito complicada do São Paulo, pouco desempenho, muitos problemas físicos, baixas de jogadores importantes. E ele sofreu com isso e o técnico sempre acaba pagando a conta. Para mim, a volta do Crespo será uma reparação de um erro do São Paulo. Na minha visão, ele não merecia ter sido demitido em 2021, porque o Crespo... O planejamento do São Paulo em 2021 era ganhar o Paulista de qualquer maneira. Parecia que tinha estourado todo mundo no primeiro semestre, né? Total. E isso foi bancado pela diretoria na época. A diretoria do Casares queria um título ali. A diretoria banca. Esse que é o problema. Então, a diretoria queria um título de qualquer jeito e o Crespo entregou. No Brasileiro, o time começou a sofrer. Numa temporada ainda de pandemia severa, o São Paulo tinha baixas físicas e também perdia jogadores que testavam positivo para Covid. Então, isso não foi colocado na balança na hora de demitir o Crespo. E agora ele volta, mas é também um atestado de como a diretoria do São Paulo tem dificuldade de medir de fato o que é um bom trabalho. Porque o Zubeldia, por exemplo, a diretoria fez essa reflexão interna, olha, tem coisas aqui no trabalho dele que está funcionando, ou não ajudamos o Zubeldia com o elenco, com os desafios para essa temporada. Na minha visão, o São Paulo montou um elenco para as Copas, não para pontos corridos, não para uma temporada longa e difícil como tem. O Crespo vai enfrentar esse desafio de novo. A diretoria dessa vez vai bancar, então esse círculo vicioso, né? Igual teve numa gestão... O São Paulo demite o Ceni, contrata o Dorival. Essa gestão repete a mesma coisa. Essa gestão demitiu o Crespo, agora volta o Crespo. Então, há muito pouca convicção num projeto de futebol. E eu vejo que o Crespo é um técnico experiente. Até me espantava que nessa passagem dele pelo Oriente Médio, no futebol brasileiro, ele foi pouco ventilado. Porque é um cara que, na minha visão, fez um bom trabalho no cenário difícil no São Paulo. E a volta dele, para mim, é essa reparação do erro, mas ao mesmo tempo a diretoria reconhecendo a sua incapacidade em medir um bom trabalho. Vamos para o intervalo aqui no Sport Center e tem muito mais para... Professor Celso. Quase. Era o problema? Era o Zubeldia? Vai trocar de técnico, vai se acertar tudo no tricolor, é isso? Eu acho que até vai se acertar, porque vão parar os desfalques, podem vir eventuais reforços, aí vai ficar a impressão... Mas por que não para os desfalques, não vem os reforços com o Zubeldia? Porque acho que o próprio Zubeldia não quer. Tá com um cheiro de programa de demissão voluntária. Né? Eu acho que tem muito da iniciativa dele aí. Acho que nessa parada, até pelo que o Edu Afonso trouxe, houve um comum acordo ali. Na verdade, quem tirou o emprego dele foi o Diniz, né? Ele me parece cansado. Não foi, não fosse aquela, assim? Não fosse a derrota pro Vasco da forma como foi, com o Vasco jogando claramente superior, de forma superior. Por causa de um jogo, o cara perde o emprego? Porque é o seguinte, se aquele jogo o São Paulo ganha, beleza, ia tranquilamente para as férias, voltava, começava de novo, tem sempre esse argumento de que, ok, tá faltando muita gente, muitos desfalques, só que aquele jogo escancarou... Não é um jogo só não. Aquele jogo, claro que não é só um jogo, mas aquele jogo escancarou que é um trabalho que não estava tendo desempenho, não estava tendo base, não estava tendo conceito bem desenvolvido, apesar de todos os desfalques.
Eu acho que aquele jogo é a gota d'água. Se não fosse a derrota como foi, de forma obviamente superior do Vasco, que é um time com um investimento menor que o São Paulo hoje, ele teria tempo para, durante as férias, organizar o time, trabalhar de novo, pegar os jogadores que voltam. Mas ali foi, assim, por ser o último jogo antes da paralisação, eu acho que teve muito impacto. Acho que ela viria contra o Flamengo. É o próximo adversário, né, do São Paulo, no retorno. Se jogaria um mês mundial. fora, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a saída do Zubeldia, ela era bola cantada. Porque o São Paulo, nas últimas temporadas, ele nunca se firmou. Assim, era sempre uma incógnita como seria o de São Paulo no jogo seguinte, independentemente do adversário. Então, enfim, mas partiu do próprio Zubeldia, então acho que ele também entendeu que estagnou ali. Não adianta ter... É isso, torcedor tricolor, informações do São Paulo, agora oficial, né? A saída do Zubeldia entrando aí em acordo com o São Paulo e o São Paulo já anunciando aí de forma oficial a saída do Zubeldia, o trabalho dele nas Copas até que era bom, além do Brasileiro, deixando muito a desejar, o time muito mal no Campeonato Brasileiro, o torcedor já cobrando bastante, né, o treinador. É claro que a culpa não é só do Zubeldia, mas o trabalho dele no Brasileiro muito mal, e tanto é, né, que hoje aí, de forma oficial, São Paulo oficializando a saída do Zubeldia, e o Crespo pode ser o nome aí que chegue, né, logo mais. São Paulo pode anunciar a volta do Crespo, já treinou o São Paulo, já foi campeão com o São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista, e é um nome que pode voltar muito em breve no São Paulo. Vamos aguardar, né, as próximas notícias, mas tudo está indicando que o Crespo, né, vai ser o novo treinador, né? O Zubeldia saindo, um argentino saindo e outro argentino, né, muito próximo de chegar no São Paulo. Aqui a nota do São Paulo vem como um acordo, onde de forma amigável, na manhã desta segunda-feira, as partes definiram aí que o técnico Zubeldia não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube. Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Também deixa o São Paulo como os assistentes, né, Max Cubeiras, Carlos Grueso e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. As conversas com o treinador foram realizadas nos últimos dias para que fosse tomada aí a decisão. São Paulo anunciando, né, de forma aí oficial a saída do Zubeldia, né? E agora fica a expectativa para o novo treinador, né? O Crespo é o nome que está aí como o principal favorito, né, para assumir o São Paulo. É um bom treinador, já conhece o clube e pode chegar em breve aí no Tricolor. Vamos aguardar as próximas informações do São Paulo. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Você gostaria de dar volta, né, de ver, né, o Crespo de volta no São Paulo? Deixa a sua opinião aqui abaixo. Se você é a favor, se você é contra a volta do Crespo, qual outro nome também que você gostaria de ver aí no São Paulo? Poucos nomes, né, disponíveis no mercado, poucos treinadores aí de ponta disponíveis no mercado, mas é aguardar. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.